Dois direto para os Estados Unidos, com a correspondente Mariana Janjá, como o presidente norte-americano Donald Trump fez ontem um discurso de aceitação da candidatura à reeleição na própria Casa Branca, o que chamou a atenção de muita gente. Mariana Janjá traz as últimas informações e ventando bastante por aí hoje, hein, Mariana? Pois é, Thiago, ventando muito. Eu estou aqui às margens do East River, né, o rio mais a leste de Manhattan. Realmente um dia de muito vento aqui em Nova York, mas é uma bela paisagem, né, para essa sexta-feira. E falando sobre a convenção do Partido Republicano, terminou ontem, Thiago, como você disse, com o discurso de aceitação do presidente Trump na Casa Branca. Essa foi a primeira vez na história moderna dos Estados Unidos que um presidente fez esse discurso na Casa Branca. Normalmente, os presidentes evitam usar esse espaço, a infraestrutura, para políticas partidárias. O Trump falou para uma plateia que acompanhou presencialmente o discurso dele, muita gente, inclusive, sem máscara. E ele fez um discurso longo, Thiago, um discurso de pouco mais de 1 hora e repetiu dezenas de vezes o nome do candidato democrata Joe Biden. Alguns veículos aqui dos Estados Unidos disseram até que Trump falou 41 vezes o nome de Biden nesse discurso de pouco mais de 1 hora. O Trump falou muito sobre a situação atual dos protestos aqui nos Estados Unidos. Ele repetiu o slogan do Law and Order, então lei e ordem, e disse que Joe Biden é fraco para lidar com essa situação. Ele repetiu o que o vice-presidente Mike Pence já tinha dito, que os Estados Unidos não estariam seguros nas mãos de Joe Biden. E o Trump também disse que se Joe Biden ganhar as eleições, então a China será dona dos Estados Unidos. Ele até ironizou, disse que a agenda do Biden é feita na China, made in China, enquanto a agenda dele, Trump, é feita nos Estados Unidos, made in USA. O presidente voltou a chamar o novo coronavírus, de vírus chinês, defendeu as medidas que ele tomou em meio à pandemia aqui nos Estados Unidos e voltou também a prometer uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 até antes do final do ano ou até mesmo ainda antes disso. Os especialistas já disseram que uma vacina, a comprovação de eficácia de uma vacina realmente só deve sair no final do ano ou no começo de 2021. O Trump ainda teve um período do discurso em que ele fez uma espécie de prestação de contas, falando sobre sucessos, conquistas do primeiro mandato. Então ele falou sobre a reforma do sistema de justiça criminal, falou sobre a saída, algumas questões diplomáticas, como a saída de acordos, o Acordo de Paris, o acordo nuclear com o Irã, e também o acordo que os Estados Unidos intermediaram recentemente entre os Emirados Árabes e Israel. Agora, enquanto o Trump falava, enquanto ele fazia esse discurso, teve protesto do lado de fora da Casa Branca. Um grupo de manifestantes protestou pela saída de Donald Trump. E só para encerrar, uma informação interessante, curiosa, um ponto em comum dos discursos das duas convenções, da Convenção Democrata e da Convenção Republicana, é que os dois lados dizem que essas são as eleições mais importantes da história dos Estados Unidos. Thiago. É verdade. Mariana, e só para fechar rapidamente, furacão Laura, como é que está a situação por aí? Tiago, o furacão Laura, ele perdeu força e agora é considerado uma depressão tropical. O que é isso? É um ciclone tropical com velocidade dos ventos de no máximo 61 quilômetros por hora. Mesmo assim, causou estragos e ainda causa. No estado da Louisiana, teve alagamentos, destruição de casas, ventos muito fortes. Infelizmente, 6 pessoas morreram aqui nos Estados Unidos por causa da passagem desse furacão. Uma delas, uma menina de apenas 14 anos de idade, uma árvore caiu em cima da casa dela. Agora, essa depressão tropical se move pelo Arkansas em direção à região sudeste do Missouri. Thiago.